Programa Rompendo em Fé. Direção e comunicação do pastor Cláudio Monfim Oleiro. Rádio Magnus. Oi! A sua rádio. Agora, no programa Rompendo em Fé. Momento com Deus, através da meditação da palavra. Meditação da palavra. Meditação da palavra. Meditação da palavra. Meditação. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Muito bem, minha gente, nós vamos para o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos numa sequência, né? Nós estamos falando sobre justiça de Deus. Hoje, nós vamos abordar o tópico, mas como Jesus foi feito pecado. Os tradicionais, pessoas tradicionais, elas não aceitam isso aí, não. É aquilo que eu disse, é necessário conhecer a justiça de Deus para que você possa entender que Jesus ele veio cumprir a vontade do Pai. Bom, vamos para a palavra de Deus. A palavra declara em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 4 até o 20, ou seja, versículo 4 e versículo 20, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. E Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, ele diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. O versículo 20, ele diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Então, sabemos, entretanto, que Jesus Cristo nunca pecou. Isso a Bíblia fala claramente. Jesus Cristo nunca pecou. Está bem claro, escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então, o contexto deste versículo da palavra fala claramente que Jesus Cristo nunca pecou. E aí surge uma pergunta. Então, como Jesus pode morrer, ou pôde morrer, sem nunca ter pecado? Surge essa pergunta. Se ele nunca pecou e não tem pecado, então como Jesus pôde morrer então? Em Gálatas capítulo
3, versículo 15, ou melhor dizendo, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como ele nos resgatou da maldição da lei? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Capítulo 3, versículo 3 do versículo 13 do livro de Gálatas. Então, como Jesus pôde morrer? Como ele conseguiu morrer? O próprio versículo nos ensina: fazendo-se maldito, porque a maldição da lei era miséria, enfermidade e morte espiritual. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio e leia o capítulo 28. Então, o que era a maldição da lei? A maldição da lei era miséria, enfermidade e morte espiritual. Essa era a maldição da lei. Então, quando Jesus ele foi pendurado no madeiro, a cruz, ele estava se fazendo maldição, pois Deus havia declarado que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. O capítulo 53 do livro de Isaías demonstra detalhadamente o grau de maldição de Jesus que caiu, ou seja, o grau de maldição de Deus que caiu sobre Jesus para a redenção da vida humana. E uma coisa nós precisamos entender claramente a respeito deste assunto. Porque observe bem que Jesus, ele teve que tomar a posição ou a nossa forma, a nossa substituição para que pudesse morrer. Ele substituiu a humanidade. E a morte espiritual de Jesus, ou seja, Jesus ele teve de morrer à semelhança da nossa morte, que é a morte espiritual, para que pudesse nos livrar dela. Ao fazer-se maldito, ele identificou-se com a nossa natureza pecaminosa e morreu espiritualmente. Isto é, foi separado de Deus, porque ele foi feito pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então perceba que, ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não morreu fisicamente naquele mesmo dia. Contudo, Deus lhe deu garantia que ele certamente morreria no mesmo dia. Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz: mas da árvore do conhecimento
do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, observa que esta morte que Deus falou a respeito que Adão não comesse, não se tratava de uma morte física, mas sim uma morte espiritual, ou seja, separação de Deus. E sabemos, todavia, que o tipo de morte de Adão, o que Adão experimentou naquele mesmo, ou naquele momento, foi a morte espiritual, pois ele foi a morte espiritual, pois ele ainda viveu fisicamente mais de 900 anos. E a morte física é uma consequência da morte espiritual, como escrito está em Romanos capítulo 6, versículo 24. O que diz lá em Romanos capítulo 6 e versículo 24? Desculpe-me. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, como nós vamos entender? Se Jesus não tinha pecados, como ele teve que morrer fisicamente? Então, Jesus, não tendo pecado, ele não morreria fisicamente. Mas para ele poder morrer fisicamente, ele teve que morrer espiritualmente. Assim como nós, quando as Escrituras dizem que Cristo morreu por nossos pecados, querem dizer que ele se submeteu não somente à morte física, mas também à morte que seria a pena do pecado, pois Cristo nos substituiu na pena. Hebreus capítulo 2, versículo 9, o que a Bíblia diz? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito maior do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. E não somente isto, mas ele tornou-se pecado, enfermidade e miséria em nosso lugar. Veja o que Pedro fala da substituição lá no capítulo 2 e no versículo 24. Pedro declara, falando claramente assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Jesus, ele se tornou, ou tornou-se, pecado, enfermidade
e miséria. E aí surge a pergunta: muito clara, como ele conseguiu morrer? Atos capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus, vos o mataste. Aí surge a pergunta: como? Crucificando-o por mãos de iníquos. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30, diz o seguinte: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Como? Pendurando-o em um madeiro. E Atos capítulo 10, versículo 39, diz o seguinte: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida. Vem a pergunta: como? Pendurando-o no madeiro. Então observe, Jesus morreu quando se deixou colocar na cruz, porque a cruz é um lugar de morte. Por quê? Maldito que for colocado no madeiro. Então Jesus, ele se fez maldito ou maldição no nosso lugar. Como já dissemos, ser maldito e ter sobre si morte espiritual, miséria, enfermidade. E quando dizemos, ele se deixou colocar na cruz, ou dizemos que este foi um ato voluntário de Jesus, se ele quisesse, teria escapado desta hora. Ele mesmo disse a Pedro, em Mateus capítulo 26, versículo 53 e 54. Vou repetir. Mateus 26, versículos 53 e 54, ele diz o seguinte: acaso pensas que não posso rogar ao Pai, e ele mandaria a este momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então Jesus deixou-se colocar na cruz. Interessante essa palavra. No Evangelho de João também relata: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Então observe que Deus plantou o seu Filho para colher muitos filhos. Interessante, né? Deus, ele plantou o seu Filho para colher muitos filhos. O fato é que Jesus morreu porque quis. Ele estava decidido a pagar a nossa dívida. E é uma dívida só é paga uma única vez. E a nossa conta já está paga.
Aleluia. Queridos, eu tenho outras passagens na Bíblia que explicam sobre a morte de Jesus, explicando a morte de Jesus. Por exemplo, você pode abrir a Bíblia, anotar aí a sua Bíblia, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do versículo 23 ao 38. Essa passagem bíblica explica acerca da morte de Jesus. Eu tenho uma outra passagem paralela que você pode ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 26 ao versículo 39. Essas duas passagens bíblicas, elas mostram claramente a morte de Jesus. E aí fica uma pergunta: o que era o cálice de Jesus? O cálice que Jesus tanto temia. Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 44, a Bíblia diz o seguinte. Vamos entender o que era o cálice de Jesus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Interessante que lá em Marcos capítulo 14, versículo 36, a Bíblia diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja que eu quero, e sim que tu queres. João capítulo 18, versículo 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz:
Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, faça isso, lembrando-se de mim. E aí fica a pergunta: o que tinha nesse cálice para que Jesus orasse ao Pai para livrá-lo deste momento? Nesse cálice estavam os nossos pecados, as nossas iniquidades, aquilo que nos oprimia e nos afastava de Deus. Jesus não queria se afastar de Deus, porque durante toda a sua vida ele nunca tinha perdido a comunhão com o Pai. Contudo, ele precisava passar por isso para nos fazer, mais uma vez, filhos de Deus. 1 Coríntios 10:16 diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E toda angústia, aí nós vamos entender que toda angústia que Jesus sentiu, toda dor que passou, não foi pelo sofrimento físico, mas porque os nossos pecados que estariam sobre ele iriam separá-lo de Deus. O maior sacrifício de Jesus não foi ser esbofeteado, chicoteado, cuspido, transpassado por lança, ferido pelos cravos em seus pés e mãos, mas foi, na verdade, ser pregado na cruz por causa das consequências espirituais que ela trazia. E a cruz, ela trazia o quê? A separação de Deus. Meus amigos, entendendo aí a palavra de Deus, entendendo aí o que significa a morte de Jesus, e aí nós podemos deduzir o seguinte: quando ele estava na cruz pregado, aonde ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava, naquela cruz, naquele exato momento, o homem pecador. Então ele se fez pecado, ele pagou a dívida. Não devemos nada mais para o nosso adversário, por causa da morte, da cruz e da ressurreição de Jesus. Eu e você vamos valorizar o sacrifício de Jesus com a nossa fidelidade e obediência à sua palavra, até que ele venha nos buscar. Que Deus abençoe. Espero que você teve essa oportunidade de abrir a sua mente acerca da morte de Jesus, o significado da morte de Jesus, e que você aceite este evangelho, aceite esse sacrifício e aceite o Senhor como Senhor da tua vida. Deus abençoe, muito obrigado aí você pela sua atenção, por esses 30 minutos meditando com a palavra, e que Deus possa falar poderosamente no seu coração. No próximo sábado, nós vamos continuar falando dentro desse assunto, mas iremos falar sobre a hora da morte nos evangelhos,
conforme está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 46. 11h04. Programa Rompendo em Fé. Direção e comunicação do pastor Cláudio Monfim-Oleiro. Mais sucesso. Rádio Magnus. Tá todo mundo. O seu dia com mais música.